Eu estou tremendo aqui, mas é normal, é o coração que está empolgado. Então, irmãos, Deus abençoe você que nesta noite resolveu dar um pouco do tempo que Deus te deu, você nesta noite está devolvendo para Ele. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Eu creio que o motivo que trouxe você aqui nesta noite foi a presença de quem? De Deus. Queridos, como eu preciso de Deus na minha vida. Se você tiver que tirar Deus da sua vida, o que vai sobrar para você? Nada. Agora, eu creio que todos que estão aqui, se perguntar, você ama Deus? Sim, olha, todos. Agora eu pergunto para vocês, vocês realmente conhecem esse Deus que vocês amam? Tem um pensamento que diz, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal, um saco de sal com uma pessoa. Já viu essa frase? Irmãos, a gente conhece grandes personalidades pela televisão, mas para a gente conhecer, a gente tem que conviver. Eu creio que todos vocês que vieram aqui nesta noite amam esse Deus e querem fazer a vontade desse Deus, certo ou errado? Mas onde nós encontramos, irmãos, a vontade, como fazer a vontade de Deus? É através do quê? Não é através de religião, não? De placa de igreja? Não é através de pastor? Não. Irmãos, a palavra de Deus, eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje têm na sua casa. Ou não tem? E nesta noite, irmãos, nós vamos ter uma ideia, né? Através da Bíblia, como poder agradar a Deus, né? Todos nós queremos agradar a Deus, mas qual é o gosto de Deus? O que Deus Ele quer da minha vida? O que Deus não quer da minha vida? Nós estamos iniciando hoje, irmãos, com a graça de Deus, um seminário de estudos da Bíblia que vai demorar 2 meses. 2 meses. Por isso eu peço para você, faz um plano com o Deus do céu que você ama, para que Deus traga você todo domingo aqui na casa dele. Se você perder um domingo, vai ficar uma lacuna aberta. Está entendendo, irmãos? E no final vai ser ter o diploma, e o pastor estará aqui para dar o diploma para você. Irmãos, é interessante que a Bíblia, ela é o livro de Deus, o livro do céu. Deus, ele tem grandes coisas dentro da sua palavra para revelar para cada um de nós. Mas, infelizmente, irmãos, por a gente não conhecer parte do Evangelho, a gente acaba fazendo a vontade de Deus à nossa forma. Você veio aqui nesta noite, irmãos. Eu tenho certeza que dentro do Evangelho, pode jogar aqui na parede, né? Deus, ele tem ricas bênçãos. Deus, ele tem orientações para a sua vida. O tema de hoje vai ser a palavra de Deus e o poder da oração. Semana que vem, já vou adiantar, vai ser a volta de Jesus a esta terra. Irmãos, as pessoas que estão vivendo no mundo hoje, eles não têm esperança. Olha para você ver, irmãos. Mas Deus, ele nos dá esperança através da sua palavra. Se você perguntar para mim, Cláudio, qual a sua maior esperança? Talvez você pode pensar, né? Ó, eu quero ficar rico, eu quero trocar de carro, eu quero ter um poder na minha mão. Não, não é isso. A maior esperança que eu tenho na minha vida, irmãos, é um dia Jesus voltar a esta terra e me levar para morar no reino dele. Não é isso, irmãos? A sua esperança também? É isso. O Evangelho, ele gira em torno de uma recompensa que um dia Deus dará a cada um de seus filhos.
Esse é o Evangelho, né? Mas nesta noite, irmãos, nós vamos detalhar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. É interessante que esses dois temas, irmãos, ele é a base do cristão. Vocês já viram em alguma casa um pai e um filho que nenhum dos dois conversa entre eles, que não há diálogo? Vocês já viram uma coisa assim? É difícil, né? Agora, dá para você imaginar a tua vida, o teu relacionamento com Deus da mesma forma? Como que Deus fala conosco? Através da Bíblia? Há o quê? Um diálogo com Deus. Agora Deus espera que nós conversemos com Ele através do quê? Da oração. Deus, Ele quer travar um diálogo conosco, irmãos. Agora, esses dois estudos, esse estudo de hoje à noite, se você não colocar em prática na tua vida, irmãos, os demais não vai adiantar nada. Você teria coragem de morar numa casa sem alicerce? Eu não teria. O cristão que não ouve a voz de Deus, estuda a Bíblia, e o cristão que não ora a Deus, irmãos, é um cristão até bonito, mas ele não tem alicerce. Quando vêm os problemas da vida, o que faz? Ele cai, ele se desespera. Está entendendo? Querido, será que foi plano de Deus elaborar a Bíblia? Será que quando Deus ele criou Adão e Eva, Ele fez lá a Bíblia e deu na mão de Adão e Eva, falou, olha, isso aqui é para vocês ler, para vocês me conhecer. Era plano de Deus ou não? Não, nunca foi. A Bíblia diz que no início Deus falava com Adão o quê? Face a face. Todas as orientações, todas as recomendações de Deus, Deus passava para Adão pessoalmente. Que coisa bonita, né, irmãos? E ali eu tenho certeza que Adão, no início da criação, ele tinha um diálogo com Deus, perguntas e mais perguntas. Não é assim a criança que está aprendendo as coisas do mundo, né? Ele quer saber tudo. Eu fico imaginando, irmãos, que cena feliz. Mas eu vou adiantar alguma coisa para vocês lá do final do estudo. Sabia que um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos ver Deus face a face? Vamos falar com Deus, vamos ouvir a voz, a boca de Deus? É verdade, irmãos. Tudo isso por quê? O Evangelho, ele traz para nós essa esperança. Ele traz para nós esse conforto. Talvez você tenha a Bíblia na tua casa, mas você não imagina o poder que ela tem para a tua vida. Sabia disso? Vamos ver um pouco do Evangelho, o que a palavra de Deus diz, né? Então, no início, Deus falava com Adão face a face. Aí, quando veio o pecado, né? Você conhece a história, não conhece? O diabo, ele, através de uma serpente, ele fez com que os nossos pais pecassem. Ele fez com que o ser humano desobedecesse a Deus. O inimigo, ele jogou a raça humana, ou Adão e Eva, contra Deus. E agora, diante desse fato, irmãos, a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Aí Deus, ele se ausentou do planeta. Ele não poderia mais falar com Adão e Eva face a face. Eu fico imaginando, queridos, no coração de Deus, né? Como Deus ficou. Você imagina um dia tirar o teu filho de perto e levar para longe e você não poder mais falar com ele. Aí na mente de Deus surgiu, né, uma maneira de Deus comunicar com o ser humano, né?
Está aí. Depois do pecado, o que fez Deus para falar com o homem? Olha só. A Bíblia, ela foi um paliativo dado para a raça humana, porque Deus não conseguia falar face a face. E o Evangelho lá em 2 Pedro, isso, irmãos, no final, vocês vão ter todas as visitas que vieram para receber esse estudo, né? Vão ter todas essas passagens. Nós vamos, para adiantar, colocar no quadro. O que está ali está na Bíblia também. E no final você vai receber também todos este assunto para você. Então, no início, depois do pecado, o que Deus fez para falar com o ser humano? 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz: porque a Bíblia ou a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então dá para entender o seguinte, que lá no céu Deus queria comunicar com o homem, não podia, mas Deus sempre viu em toda a história pessoas sinceras, pessoas que tinham coração bom. Você está aqui nesta noite, irmão, porque o teu coração é sincero, senão você estaria lá no mundo. O convite que foi feito para as pessoas, né? Esse local não comportaria, né? Mas você que está aqui tem um coração sincero. E Deus procura coração sincero para trabalhar. Então agora Deus escolheu esses homens através de sonhos, de visão. Deus falava: você escreve. Por isso que hoje, irmãos, nós temos o Evangelho, nós temos o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, né? Hoje, se eu quiser saber o que Deus quer de mim, se eu quiser ouvir a voz de Deus hoje, irmãos, eu abro a Bíblia e ali Deus fala comigo. Então, se hoje eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, foi porque Deus revelou para homens santos e eles escreveram. Irmãos, se você tem um respeito, um amor pela palavra de Deus, a partir de hoje você vai ter muito mais. Segunda pergunta: para um mundo em desespero, que consolo a Bíblia nos dá? O mundo aí fora está desesperado, sim ou não? Está. As pessoas buscam refúgio, né, em analista, em psiquiatra, em tantas coisas aí para resolver o seu problema. E esquece que dentro de casa nós temos um santo remédio. A Bíblia é um livro de consolo, né? E aqui em Romanos capítulo 15, verso 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nos ensinar. Olha, Deus está falando para mim e para você. Eu estou falando para te ensinar. E diz mais aqui: para que pela paciência e o que mais? Consolação das Escrituras tenhamos esperança. Além de ensinar, irmãos, ela nos dá paciência e também nos dá consolo. E através disso nós temos o quê? Esperança. Olha como é certo isso, irmãos. Eu já tive situações difíceis na minha vida que eu estava em face da morte. Mas no momento que o médico me desenganou, no momento que eu estava na CTI desenganada pelo médico, isso estou falando de mim, eu lembrava nas Escrituras Deus falando: filho, tem de bom ânimo. Olha, existe um reino preparado para você, né? Olha, eu te ajudo, eu te sustento. Não é isso que a Bíblia diz? E às vezes as pessoas aí, olha, sofrendo, buscando às vezes uma autoajuda, buscando às vezes opinião de pessoas que ao invés de ajudar nos atrapalha, né? Então, olha, para o mundo em desespero e consolo, a Bíblia nos dá o quê? Esperança, consolo. Próxima pergunta, irmãos: o que faz um coração endurecido para a palavra, para com a Bíblia?
Vocês já viram o coração duro? Já viram? Uma pessoa que tem o coração duro, irmãos, quando ele abre a Bíblia, o que acontece? Olha o que diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 13, 14 e 15. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Olha, acontece muito. Tem muita gente abrindo a Bíblia, estudando, está vendo, mas não está compreendendo nada. Está ouvindo Deus falar pela Bíblia, mas não está entendendo. Por quê, irmãos? Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, né? E compreenda com o coração, e se convertam. Tem muita gente, irmãos, que tem um coração duro, diante da palavra de Deus. Não é o caso do meu coração e do teu coração não, né? Não, graças a Deus. Por isso que é importante, irmãos, quando for estudar a Bíblia, primeiro passo, você fecha os olhos e diz: Deus, se o meu coração, ele está duro, né? Eu gostaria que nesse momento o Senhor amolecesse esse coração. Deus, eu quero ouvir a tua voz. É verdade, irmãos. Deus, ele quer comunicar com você. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu estava conversando com a minha esposa, e as crianças, para chamar atenção, começavam a gritar do lado, né? Queria chamar atenção para eles. Queridos, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, pode estar certo que do lado mal, existe sempre alguém que vai tentar desviar a tua atenção. E pode ser o fato, irmãos, olha, você vai ver que eu estou falando a verdade. Se você ficar 2, 3 da manhã assistindo um bom filme, dá sono? Não. Não é? Mas se você pegar a Bíblia 5 minutos, como é que você está? Você está dormindo, você está lendo a Bíblia, mas seu pensamento está lá longe. Irmãos, devemos tomar cuidado. Se um dia você estiver estudando a Bíblia, irmão, e começar a dar sono, fecha os olhos e ora a Deus, fala: Deus, abre o meu coração. Não é? Diante da fraqueza humana para vencer, o que a Bíblia nos dá? Irmãos, não sei se você notou, aqui não é uma pregação. Aqui é uma escola, é uma aula, né, para nos ensinar a vontade de Deus. É um culto diferenciado. Está dando para você notar isso aí? Né? Diante da fraqueza humana para vencer, o que a Bíblia nos dá? Existe aqui alguém forte? Irmãos, todos nós somos fracos. Somos impotentes diante das coisas que sobrevêm dia após dia. E aqui Paulo ele responde em Romanos capítulo 1, verso 16. Primeiramente ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você se considera uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem força para lutar, para realizar, é o poder de Deus, a palavra dele, irmãos. Se você quiser ter poder na tua vida, você tem um livro na tua casa aí, né? Por que é poder? Porque vem ali os conselhos de Deus. É Deus falando, dando orientações para a tua vida. É interessante um detalhe ali, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Você tem vergonha de andar com a Bíblia na rua aí? Eu, muitos anos atrás, eu tinha vergonha. O que a turma vai falar de mim? Se eu tiver com uma garrafa de pinga embaixo do braço, a turma vai falar: ô, camarada é bom. Mas se eu tiver com uma Bíblia embaixo do braço, ixi, você é tonto. Não é assim, irmãos? Parece que para o mundo aí, tudo que é bom não presta. Paulo diz: eu não me envergonho. Isso aqui, irmãos, a palavra de Deus, esse é o maior presente que Deus deu na minha vida e na tua. E isso também é o poder na minha vida e na tua vida.
se você se considera um derrotado, se você acha que não tem força na tua vida, você tem um poder na tua casa que está fechado. Então nessa noite, irmãos, começar a abrir mais ela, né? Você está notando que o estudo de hoje, irmãos, a aula de hoje, é incentivar você a estudar a Bíblia? Você está sentindo isso? Olha o ponto que eu estou querendo levar você. Para você amar o Evangelho, a palavra de Deus, para que a sua Bíblia não fique dentro da gaveta. Eu fico imaginando, irmãos, já que nós vimos que a Bíblia é Deus falando, imagina só Deus lá no céu, Ele sabe que na tua casa, algum lugar que você sabe, está a palavra dEle. Ele fica imaginando a hora que você levanta, Ele falou, olha, qualquer momento meu filho vai abrir a Bíblia e eu vou falar com ele. Passa a manhã, passa a tarde, passa a noite, e Deus olha, você foi dormir. Aí Deus automaticamente vai pensar, puxa, meu filho não teve nenhum tempo para abrir a minha boca, não teve nenhum tempo para comigo. Eu quero falar com ele. Olha, querido, como muitas vezes nós somos ingratos diante de Deus. Não temos tempo para Deus, mas depois nós sofremos, não é? Que tipo de orientações existem na Bíblia? Olha, porque eu preciso entender a Bíblia, irmãos. Eu não sei como agradar a Deus, eu não sei aquilo que é certo e nem aquilo que é errado. Só que a Bíblia, ela mesmo responde, segundo Timóteo 3:16 e 17. Toda a Bíblia é divinamente inspirada, ela é de Deus. Ela é proveitosa para te ensinar, para redarguir, para corrigir, para puxar a sua orelha, a minha orelha, para instruir em justiça. Como é que eu quero fazer a vontade de Deus se eu não sei a vontade de Deus? Você que é pai, tem seus filhos, o que vocês falam mais para os filhos? Sim, 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 sim? Ou não, 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 não? Vamos ser sinceros. As pessoas gostam de ouvir sim ou não? As pessoas gostam de ouvir sim. Só que na palavra de Deus existem muitos não. Olha os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça isso, não, 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 não. Só que quando eu desconheço a Bíblia, eu acabo fazendo coisas que eu acho que está certo, agradando, mas na realidade eu não comprovei se realmente era aquilo que Deus pedia. É isso? E no final, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém daqui quer ser perfeito diante de Deus? Quer ser? A Bíblia. É isso que está dizendo lá em Timóteo? Se você não tiver a Bíblia como norma da tua vida, irmãos, sinto muito, a imperfeição vai te cobrir, né? Passou 2? O que acontece com quem não tem tempo para a Bíblia? Quem acontece com quem deixa a Bíblia guardado lá dentro de casa, na gaveta, né? Como se fosse algum objeto de estimação, guarda e esquece, né? O que acontece com quem não conhece a Bíblia? Mateus 22, 29. Vamos ler junto? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus está falando, se a tua Bíblia ficar fechada, se você não partilhar do conhecimento da Bíblia, você vai errar, você vai quebrar cara. Dá para ver nessa cena, irmãos, olha, quem não conhece a Bíblia está aí, ó, se matando dia após dia, está morrendo, não sabe nem onde vai, nem o que faz. Você está sentindo, você está notando o que Deus está pedindo para você nesta noite? Né? Aí sim, como se compara o conhecimento da Bíblia? Irmãos, esse é um dos alicerces da tua vida, é você ouvir a Deus. Falei aqui, né? É a voz de Deus, não é a voz de pastor, de homem algum. E você tem a palavra, a boca de Deus na tua casa, irmãos. Olha que maravilha!
Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Você algum dia à noite, numa estrada escura, tentou desligar o farol do carro e tentar andar com ele apagado? Tentou? Se você tentar, o que vai acontecer? Não é bom nem pensar, irmãos. Agora, quanta gente está andando com a luz da palavra de Deus apagada na sua vida? Deus, ele fala para você: a minha palavra é uma luz que vai iluminar o teu caminho. Você acende a luz da tua casa quando é de noite, mas não acende a minha luz na tua vida para clarear a tua vida. É aí andando no escuro com a luz apagada lá dentro da gaveta, a gente apanha. Aí a gente vai falar o quê? Mas Deus, o Senhor não está olhando para mim? O Senhor esqueceu de mim? Já viu alguém falar assim? Ah, Deus esqueceu de mim. Mas na realidade, quem esqueceu a luz lá guardada? Fomos nós. É isso mesmo? Mais uma. Onde encontramos a verdade, Jesus e a vida eterna? Em um mundo, irmãos, que muitas religiões dizem que tem a verdade. Irmãos, a verdade não está em placa de igreja. Jesus disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro aqui é verdade. Se você não estuda a Bíblia, se não ouve a voz de Deus, você pode cair na mentira. E Jesus disse: nos últimos dias virão muitos em meu nome, fazendo cura, maravilha, expulsamos demônios. Cuidado! Se possível, eles vão enganar até os escolhidos. Agora, se você não conhece a verdade, irmãos, você vai cair. Você vê um sinal, uma maravilha e fala: oh, é de Deus. Mais uma. Somente conhecer a Bíblia é suficiente para nós? Poxa, irmãos, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Isso basta, certo? Não? O que diz lá em Tiago? Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Deus, ele quer que você saiba a vontade dele. Deus quer que você ouça aquilo que ele quer da tua vida. Mas ele quer que você pratique. Né? Pratique. Será que eu tenho praticado a palavra de Deus, a voz de Deus? Irmãos, se você notar, quando você começa a conhecer a Bíblia, você vai acabar se comprometendo com ela. Sabia disso? Você vai se envolver tanto com ela que você vai criar um compromisso com Deus e depois você vai falar para Deus: faço ou não faço? Pratico ou não pratico? Mais um. 10ª pergunta: de onde vem a fé que Deus ele quer dar para nós? Já viu muita gente bater no peito e falar: opa, eu tenho fé em Deus. Já viu falar assim? Você tem fé? Sabe que no mundo existe o falso e o verdadeiro. Tem a fé verdadeira e a fé falsa. Tem o caminho largo e o estreito. Tem a vida e a morte. E a fé é a mesma. Agora, irmãos, a verdadeira fé, ela vem da onde? Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esse negócio que nós falamos para Deus: oh, eu tenho fé em Jesus. Ó, Jesus está aqui, bate até no peito. Já viu gente falar assim? Jesus está aqui, bate no peito. Irmãos, se essa fé, se essa palavra que as pessoas falam não vem do conhecimento, não vem da palavra de Deus, irmãos, essa fé ela não vale nada. Que a verdade, não, está tudo bem. A fé verdadeira, ela vem da onde?
Ouvir da palavra de Deus. E se a sua Bíblia estiver fechada lá na gaveta da tua casa, irmãos, eu não sei onde que está, a tua Bíblia está escondida. Eu acho que tem gente que chegar em casa, vai ter que procurar a Bíblia e vai gastar um tempo para achar ela. E vai estar até empoeirada. Agora, queridos, se realmente eu ouvir a palavra de Deus, dela Deus fala, eu vou te dar a fé que você precisa. E a Bíblia diz que a fé remove o quê? Montanhas. É interessante que quando Jesus estava no mundo, ele curava, não curava? Certa vez uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus e de repente foi curada. E aí Jesus chega para ela e diz, eu te curei. Foi isso? Não. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Agora, irmãos, se realmente eu tenho a fé de Jesus, diante de um problema, de uma dificuldade do dia a dia, eu dobro o joelho, né? Diante de uma enfermidade, de um problema familiar, diante de uma luta, você dobra o joelho com a fé, realmente porque você recebeu da Bíblia. Você vai clamar a Deus e Deus vai te ouvir? Essa fé vai ser uma fé operante. É isso mesmo? Operante. Você não vai chegar no pastor, no padre, no João, na Maria e falar, olha, a minha fé está pequenininha, ore por mim. Quem sabe a tua fé é mais forte que a minha vai resolver. Irmãos, a verdadeira fé, Deus fala, se você abrir a tua Bíblia, que está na tua casa, eu vou acrescentar na tua vida a fé. Você vai ser uma pessoa que, olha, pode vir o que vier. Você vai estar confiante. Você vai estar firme. As suas decisões, né? Será muito diferente. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Já? É a terceira pessoa da onde? Da Trindade. Irmãos, o que faz o Espírito Santo quando você está estudando a Bíblia? Acontece o vento. O que faz o Espírito Santo quando você está estudando a Bíblia, irmãos? Você sabe que na nossa mente é como se fosse uma memória do quê? De computador. Está lá na memória. Então, irmãos, quando você alimenta da Bíblia, aqui em João 16:13 diz, quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele guiará toda a verdade, porque ele não fala dele mesmo, mas dirá tudo o que você tem ouviu e anunciará as coisas que há de vir. No momento que você leu a Bíblia, irmão, quando alguém passa no teu caminho com um problema, o Espírito Santo coloca aquilo que você leu na tua mente e você fala. Eu estou pregando aqui hoje para você, falando, irmãos, mas muitas coisas que eu estou falando para você é porque está aqui. O Espírito Santo está tirando da minha mente e colocando na minha boca. Agora, se você tem o computador e não põe nada na memória dele e vai buscar alguma coisa, você encontra? Não. E é a mesma coisa aqui na memória, irmãos. Se você coloca a Bíblia aqui, pode estar certo que no momento oportuno, Deus vai tirar aquilo que está aqui e vai botar aqui. É interessante, irmãos, quantas vezes eu ia fazer cada coisa errada, irmãos. Isso é privilégio de todos nós. Todos nós já fizemos coisa errada, não fizemos? Quantas coisas eu ia fazer coisas absurdas e de repente eu ouvia uma voz aqui na mente dizendo, olha, Cláudio, Deus não se agrada. Você lembra do que você leu? Olha, o Espírito Santo, ele tira aquilo que eu li, que eu vi, e agora ele me aconselha a mim não fazer as coisas erradas. Mas se eu não estudou a Bíblia, o que o Espírito Santo vai fazer, irmãos? Né? E aqui é o final da primeira parte, né? Que promessa Deus dá aos que seguem a Bíblia? Irmãos, existem pessoas que sofrem, pessoas que estão desanimadas, que estão a ponto de dar fim na vida, porque desconhece a palavra de Deus. Não é? Desconhece a palavra de Deus.
Eu, quando meu pai era vivo, eu tinha dificuldade, eu procurava sempre ajuda com meu pai. Mas graças a Deus que nós temos o Pai da onde? O Pai do céu. Você quer ser feliz, irmãos? Quem daqui gostaria de ser feliz? Eu creio que todos. Deus olha para o mundo e vê um monte de gente pensando que é feliz, buscando uma felicidade em lugar errado, né? De um jeito errado. Deus vê as pessoas sofrendo, querendo, buscando a felicidade, mas buscando a felicidade em lugar errado. E Apocalipse 1:3 diz, né? Bem-aventurado ou feliz aqueles que lê. Lê o quê? Ouve a voz de Deus. Feliz aquele que lê. Os que ouvem. E os que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Deus fala: filho, você já quebrou muito a cara na vida. Você já apanhou demais. Sabe por que você apanha e sofre? Porque você não me ouve. Não é assim que os pais e a mãe falam para os filhos? É ou não é? Deus fala: você está sofrendo porque você não me ouve. Feliz aqueles que lê, aqueles que ouvem e guarda, pratica. Porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Cristo já estamos vivendo no final. E o tempo da nossa vida também, irmãos. Nós começamos a semana, né? Hoje é o domingo. Quem daqui garante que sexta-feira vai estar vivo? Levante a mão. Quem daqui garante? O nosso tempo é próximo. E Deus sabe que a nossa vida é 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. E vai acabar. E Deus quer que esse pequeno tempo que a gente tem, eu e você viva feliz. Mas não terá felicidade se você não ouvir os conselhos de Deus. Dá para você olhar a tua Bíblia na tua casa com outros olhos? Sim ou não, irmãos? Você ainda vai continuar a deixar a Bíblia fechada na tua casa? Toda vez que você olhar para ela, irmãos, você vai ver que Deus está falando: ó, eu quero falar com você. Abra. Essa é a parte, irmão. Deus quer falar conosco através da Bíblia. E é interessante que quando Deus ele fala, Deus também quer ouvir o quê? A nossa voz.